Tá no ar mais um Sponcast, o podcast do Grupo Esponqueado. Eu me chamo Lucas Mioranza. Ao meu lado, fiel escudeiro André Spolidoro. Você deve estar percebendo, a gente está num ambiente diferente dentro da concessionária Esponqueado Chevrolet, aqui na Nilo Peçanha, né, André? É isso aí. Para falar um tema muito legal, que é o mercado automotivo. E hoje, como participante para falar, tem que ser alguém que tenha muito embasamento no assunto, César Bresolim. Bresolim, jornalista automotivo aí do Grupo Bandeirantes e apaixonado por carro. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né, Lucas, André, é uma satisfação estar aqui e parabéns por este cenário, né? Acho que a ideia de fazer um podcast dentro da concessionária tem tudo a ver, né? Sangue na veia. Acho que é muito legal isso, porque transmite cada vez mais essa paixão da gente com o carro, tá muito intrínseco, tá muito ligado. Muito bom, é bom falar do que a gente ama, né? Já fizemos outros programas, né, André? Mas falar do que a gente vive todo dia é muito legal. Tô um pouquinho nervoso em entrevistar o Bresolim, né, André? O que tu acha, tia? Esse era um projeto que a gente já tinha falado muitas vezes, eu e o Lucas, né? De convidar pessoas chaves, né? Tanto para o nosso negócio, o Esponqueado Chevrolet, quanto para o negócio carro, que é a nossa vida, é o nosso cotidiano aí, a nossa empresa, e digo daí um pouco por mim, desde que eu me conheço por gente, carro, gasolina. Então, não só o Chevrolet, né? Mas automóveis sempre foi uma das minhas paixões, né? Coisa que eu gosto muito. E a gente conversava muito, né, Lucas, em ter aqui dentro da empresa esse momento, né? E com o Bresolim, que é um parceiraço nosso. O Bresolim tá conosco aí também como parceiro do Grupo Esponqueado há alguns anos já, Bresolim. Muitos anos. Eu não sei, eu não... não Desde temos... que eu me conheço dentro do Grupo Esponqueado, ele tá aqui. Tá aqui conosco. Acho que eu até tinha cabelo, viu? Brincadeira. Então, o Bresolim conosco aí, com certeza, para quem está acompanhando, para quem está olhando um pouquinho, vai aprender bastante, né? Vamos falar de Chevrolet, de muitas outras coisas, mas muito da experiência do Bresolim. Alguma história que tu queira contar pra gente? Algumas. A gente tem o roteirinho básico, mas ele pode ser absolutamente mudado em linha com o que for sendo construído aqui. Vamos deixando a vida levar, cara. Tem algumas perguntas, mas vamos deixando a coisa rolar. E eu quero, pra gente começar, Bresolim, acho que o mercado automotivo, para quem curte, acompanha, gosta da leitura, é um mercado apaixonante, né, André? Eu tô na empresa há 13 anos, basicamente, e é uma paixão que ela vai ganhando força. Hoje eu me considero um apaixonado por carro, e a gente começa a ver que o brasileiro é apaixonado por carro também, né? E a gente, observando o mercado hoje automotivo, quero começar por aí para a gente começar a construir, né? O mercado automotivo hoje, o primeiro semestre de 2025, nós tivemos mais ou menos 1.100.000 unidades, podemos dizer assim, de veículos emplacados no Brasil. Em contrapartida, muita marca chegando, muito produto sendo lançado. E quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, de janeiro a junho, a gente cresceu 5%. E o que tu acha? Tem espaço para todo mundo? Como é que está na tua leitura esse momento do mercado automotivo aqui no Brasil? Lucas e André, acho que a gente vive um dos momentos mais transformador dentro do setor automotivo brasileiro. Por que eu digo isso? Porque é uma invasão de outras marcas, de outros países, uma invasão de modelos diferentes, de novas tecnologias, de novos conceitos de mobilidade. Então, acho que nós estamos numa fase, né, realmente, no setor automotivo, onde claro que a paixão das pessoas por automóvel continua, e cada vez até eu acho mais acelerada, mas que o consumidor ganha um leque de opções jamais inimaginável que a gente tinha. Por quê? Porque hoje você tem para todos os gostos e bolsos, mas são vários conceitos de matriz energética do carro, vários conceitos de uso do carro como um bem, ou carro como uso somente, como por assinatura. Enfim, você tem hoje
centenas de opções. Claro que o consumidor tem que se informar para saber qual a melhor oferta, qual o melhor conceito que vai atender às suas necessidades. Eu acho que dentro disso é que o consumidor precisa entender o carro, o uso do carro. Porque quando nós, alguns anos atrás, nós tínhamos a paixão por automóvel, e a gente via algumas 4 marcas, depois foi aumentando. Hoje, são mais de 50 marcas presentes no mercado brasileiro, mais de 1.200 e poucos modelos e versões. Então, você imagina, se para nós é um pouco até complicado, às vezes, lembrar de todos os dados, complicado. Imagina para o consumidor. Claro que ele tem opções de onde se informar, né? Mas, e hoje, tu tem o carro híbrido, tu tem o carro elétrico, tu tem o carro a combustão, tu tem o carro que você pode, não quero carro. Conheço uma pessoa que diz, não preciso de carro. No momento, tá? Mas você vai precisar de carro, você precisa de mobilidade. Talvez não como posse, mas precisa do carro. Exatamente. Imagine você sem ter um veículo. Agora, quando eu falo em veículo, você ter, sei lá, um transporte público urbano de eficiência, de qualidade, como é que você vai se deslocar de um ponto A para o ponto B sem um tipo de transporte de mobilidade? Não existe essa opção. Mas, ô Bresolim, assim, ó, a gente fala, né, para todos os clientes, a frase tua, para todos os gostos e bolsos, né? Se a gente fizer uma analogia, eu queria que tu me ajudasse um pouquinho. Se a gente fizer uma analogia de salário mínimo brasileiro e americano, que é algo que a gente consegue ter acesso a saber de mercado. A gente fala em 2 países completamente diferentes, se não vamos contemporizar economias aqui, vamos contemporizar poder de compra. Esse é o salário mínimo brasileiro gira em torno aí de R$ 1.500, o mínimo. Vamos imaginar que o salário mínimo brasileiro seja em torno de R$ 3.000, um salário médio. Tá? Sim, o médio. É o médio, o salário médio, vai. Senão fica 1.500, enfim. Vamos imaginar o salário médio R$ 3.000, que as pessoas performam mais ou menos isso. Uns menos, a maioria mais, mas enfim. Na média é isso aí. Para tu comprar um carro de entrada de uma montadora hoje, vamos imaginar o nosso carro de entrada, R$ 90.000. Tá. A gente precisa 30 salários para comprar um carro. Se a gente olhar para a economia americana, que o salário médio deles é 3.000, vamos dizer que seja $2.000, tá? Entendi. Tu precisa para comprar um carro nos Estados Unidos 10 salários. E aqui tu precisa no mínimo 30 salários. Passa por aí, Bresolim, né? Eu sei que a gente não vai mudar a economia, não ao menos de forma tão rápida como a gente gostaria. Mas passa por aí, talvez, para um olhar mais futuro, que a gente consiga ajustar. Eu acho que é mais difícil subir salário do que... Não, o governo agora, tá, a gente vai até explorar um pouco esse assunto depois. Produção, mas assim... A renda, né, o ponto. Como é que no teu ponto de vista, aí olhando um pouco mais macro o nosso mercado que tu vive há tantos anos, como é que as pessoas poderiam ter ainda mais acesso? A gente fala hoje tem aplicativo, tem patinete elétrico, que é... Claro. Né? Há alternativas, existem alternativas. Qual é que é a tua visão sobre isso, sobre essa disparidade e o que seria talvez a alternativa a esse mercado? André, é complexo, que nem você fala, né? Pergunta te botei, essa equação não é tão simples de entender, porque que nem você falou, né? Você está pegando uma média de R$3.000, média de salário, mas isso aí é muito dinâmico isso. Eu acho que você ter o acesso ao automóvel está melhorando muito, porque a média, né, de número de carros por habitantes tem evoluído. Tem evoluído. Embora muitos dizem, poxa vida, mas eu tenho... A gente chegou a 3.200.000, né? Esse foi o pico mais alto? Foi, 3.400. Não, 3.300 e alguma coisa, se não me engano. E aí despencou em pandemia e tudo mais e não recuperamos. E a nossa capacidade produtiva é de 5 milhões. Mas olha que interessante, até para corroborar. O Lucas falou em 1.200.000 carros vendidos no primeiro semestre. E no segundo sugere 1,5. Então, se nós tirar esse, a gente, assim, ó, em 6 meses o consumidor consome 1,5 milhão de carros. Consome, entendeu? Ou seja,
A gente pode pensar em uma indústria de 3 milhões como? Que nem a gente está oferecendo hoje, taxa zero, taxa subsidiada, desconto no carro. Isso atrai? Como é que, de novo, claro que dentro da pergunta, assim, como é que o consumidor se sentiria ainda um pouco mais confortável de entrar no negócio? Eu digo que hoje, até num programa que a gente fez aqui, eu até comentei sobre isso, que hoje não é a concessionária, a montadora que faz a negociação, é o consumidor que dá as cartas na mesa na hora da negociação. Pelo menos o que eu estou percebendo. Porque hoje vocês têm uma versatilidade, um leque de tipos de negociações que, olha, praticamente se adapta ao bolso de todos. Antigamente não, né, André? Você conhece bem. Antigamente você era muito engessado em termos de oferecer um produto é tanto de entrada, mais tantas parcelas de tanto. Não tinha tanto concorrente também. Também, né? Mas hoje vocês conseguem ajustar, André. Eu acho que você é campeão nisso. Você consegue ajustar. Puxa vida, puxa aqui, a minha entrada é aqui, mas te dou um plano do balão mais adiante, enfim, vamos melhorar essa minha parcela mensal aqui, quem sabe aumenta um pouco aqui, valoriza um pouco mais. Para quem não sabe, né, o plano balão que o Brasolim fala é uma das alternativas, de forma bem sucinta, que o Banco GM tem de tu dar uma entrada, por exemplo, 30% de entrada, 30% tu guarda uma parcela fixa para o fim do plano, que é o balão que eles chamam, isso aí, né? E 40% tu paga no meio do financiamento uma parcela menor. Isso aí é o Smart Buy americano também que tem, para justamente no final do plano ou tu paga aquela parcela ou tu troca o carro por um outro, né? E aquela parcela maior tu joga para outro financiamento, ou seja, tu pega em 45 meses, por exemplo, e em 90 meses troca 2 vezes o carro. Então tu vai trocando o carro sem precisar pagar aquela parcela, a grande, né? Claro. E pagando uma parcela. Isso eu vou dizer que é uma baita alternativa. É isso que eu digo. Hoje tu tem, infinitas é meio uma palavra forte, mas tu tem variedades muito grandes de opções de negociação. Então o consumidor, por exemplo, agora vou dar um exemplo que veio à cabeça aqui. Eu preciso comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu posso fazer aplicativo, por exemplo. Posso fazer no aplicativo, eu vou pagar, claro, com o meu trabalho, logicamente, né? Mas vou ter um carro que eu posso usar no trabalho, mas não. Gera renda. Gera renda. Mas também tu pode usar depois ele normalmente, final de semana, pessoal, quando você não precisa estar trabalhando. Então, quer dizer, antigamente não tinha isso, né? Não tinha essas opções. Hoje você tem muitas opções. Claro que, daí esses dias me questionaram, o valor do carro subiu muito. Subiu. Mas por quê? Porque olhe o que está presente hoje no automóvel, o que foi agregado, o que foi colocado de tecnologias, de itens de segurança no automóvel que antigamente não tinha. Porque todo mundo diz, 10 anos atrás o carro custava tanto, era fácil de comprar. Mas o carro também não tinha o que tem um carro hoje, meus campeões. É isso que eu ia colocar, Brasolim. Se nós formos pegar os carros hoje de entrada, um Onix, por exemplo, né, André? Nós somos Chevrolet e nós temos o Onix com 6 airbags, correto? Tira os 6 airbags. Pois é. A gente até pode fazer um carro de 50 mil, mas sem uma multimídia, sem controle de tração, controle de estabilidade, direção elétrica. O consumidor vai querer? Não vai querer, ninguém quer. Aí a gente faz um carro de 50 mil que ninguém quer. Então não adianta. É justamente isso que tu falou. Tem muito mais tecnologia embarcada, segurança, e isso faz com que eleve. Mas talvez tenha um ponto, André, que essa faixa de preço aí era uma faixa que consome muito, 50 até 70 mil reais, e eu acho que aí o usado ele se beneficia muito desse mercado, né? Sim, o usado performa 3 vezes, né, a performance do novo. Do novo. O usado no nosso país é um fenômeno, né? Eu até não vou dizer, mas eu não sei como é que funcionam outros países, mas aqui o giro do carro seminovo. E agora, a gente falava ainda hoje, né, no nosso bate-papo antes, com a redução de IPI, o veículo usado automaticamente vai cair. Sim. Vai cair por quê? Porque um carro usado lá que performa, por exemplo, lá 70, 80 mil, vai se aproximar de um carro que ora está 100, que vai cair para 90. Né? Um carro que está 90 cai para 80, 85, ou seja, vai haver uma readequação, e é super importante a gente lembrar, né, que
a gente vai com essa nova, que a gente não tem nem todas as regras ainda, né, de desconto, né, mas que vai até o final de 2026. Então a gente tem 1 ano e meio de muitos bons negócios. Eu trazia ainda, né, quiçá a gente pega esse segundo semestre 1,5 milhão e quem sabe o primeiro semestre de 26 com 1,5 milhão e a gente faz 2 semestres de 3 milhões de carros. Isso ia ser muito legal para a nossa economia. E o que eu acho que, falando nesse ponto, né, André, o governo, todos os governos já fizeram isso e vão continuar fazendo, ele meio que dá uma regulada no mercado. Se ele percebe que o mercado está um pouco estagnado, meio freadinho de vendas, o governo vai lá, abre um pouco a torneirinha, né, mexe no IPI, redução disso, redução de impostos, e isso ajuda, movimenta o mercado. E que parece uma coisa tão pequena, mas que, no geral, o movimento que faz o mercado é impressionante. Vocês lembram o nome da curva? Teve em pauta o ano passado uma curva, tem um nome da curva de um cidadão que inventou ela, que com a redução de impostos, o aumento de venda compensa a arrecadação total, não vou falar para não falar nominal. Eu tenho até um nome, mas eu acho que não é. Mas a gente, enfim, quem está escutando, eu sei, vou te mandar, manda lá. Ou seja, é isso, né? O governo agora baixa o IPI em até 6,3%, que é o IPI. Com isso, ele supõe que vai aumentar as vendas e vai a arrecadação total em números né? Não a arrecadação percentual, mas em números ela compõe e traz giro à economia. Eu acho que esse é o negócio. Mas vamos dar um passinho para trás, porque tem muita gente que está escutando, o que é essa redução de IPI? Saiu agora um programa, né? Foi assinado pelo governo, que é o IPI verde, né? Boa. E aí tem alguns critérios que estão vinculados a isso para que realmente aqueles produtos tenham acesso a esse desconto. Aí tem uma regrinha, André, acho que a gente pode trazer um pouquinho, só para quem está escutando. Cara, eu tenho interesse, eu quero saber mais, quero comprar um carro com redução de imposto. Como é que eu faço? Eu não tenho, eu costumo decorar não costumo aprender, mas a memória do André é impressionante, ó. Como foi anteontem, eu prefiro ler aqui para não é melhor. Mas então, o carro tem que emitir menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro. Só lembrando, né, gás carbônico é o gás gerado pela queima de combustível, da mistura ar-combustível lá na frente no motor, que sai ali no cano de escapamento. Então, há uma medição desse toda a matéria que a gente está tem peso, né? Então, o carro tem que emitir menos de 83 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. O carro tem que conter mais de 80% de materiais recicláveis, metal, plástico, borracha, tudo que o carro tem, tá? O carro tem que ser fabricado no Brasil. Esse detalhe é importante, tá? É super importante. Né? Porque tem que valorizar a indústria nacional. O que nós falávamos antes, né? Chegamos a 3 milhões e 300 mil carros produzidos. Nossa capacidade é muito mais que isso. Então, a nossa capacidade hoje está a menos da metade, bem menos da metade. Então temos que valorizar a produção aqui. Claro que o carro que vem de fora é importante, são novas tecnologias, novas oportunidades, mas não vamos abrir mão da nossa indústria nacional. Exato. Perfeito. E o quarto critério, são 4, isso aqui é extraído do boletim que o governo mandou. Foi feito. E o quarto critério é se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. Então também o governo olha para os carros de entrada, que são carros de volume, né? Ele faz número, é importante o número de vendas, ele beneficia quem tem menos dinheiro, né? Que é o que você perguntou antes, como é que o consumidor vai chegar no carro? Aí já tem uma resposta. Um ponto a mais para vender mais no segundo semestre. Essa é a visão. Então o carro importado, né? O carro mais caro, mas fala um pouco, Bresolim, nesses 4 pontos, tu começou a discorrer ali, benefício, tu enxerga bem esse mercado? Eu enxergo bem, e principalmente o toque que eu gostaria de salientar muito, de fortalecer, é valorizar o carro produzido no Brasil. Porque o carro produzido no Brasil tem um índice, né, de componentes também produzidos no Brasil, de nacionalizado. Então, isso é importante. E o que? Ele gera emprego aqui no Brasil, né? Ele gera receita aqui no Brasil. Então, o carro que é feito aqui em Gravataí, por exemplo, né? O Onix Plus, inclusive 25 anos da fábrica de Gravataí, né? Olha todo o... Você
Esse tempo eu estava vendo, né, o crescimento somente do município de Gravataí, da arrecadação do município e o crescimento, né, de pessoas, de habitantes de Gravataí que foram para Gravataí em busca de uma oportunidade gerada pela indústria automotiva. Então, acho que esse é o item fundamental, porque poderia pegar carros compactos, por exemplo, tem carros compactos que vêm do exterior, carros pequenos, né? E também fala ali em emissões de poluentes. Tem carros que vêm lá também com emissões de poluentes baixas, por ser de outra matriz energética. Então, o governo acho que está sendo interessante, aqui quando eu digo governo não é somente esse governo, veja bem, qualquer governo busca isso. Tu tem que valorizar um produto que é feito aqui, que é nacional, e que já tem uma tecnologia, André e Lucas, que não perde para o que vem de fora. Não perde. Veja bem hoje, os carros chamados carros populares, né, entre aspas, brasileiros. Os carros brasileiros que nós estávamos falando antes, né, Lucas? Estão completos em termos de segurança, de conectividade, de desempenho, de economia de combustível. O próprio Onix aqui, que a gente fala seguido, mais de 20 km por litro, se você andar numa média tranquila na estrada. Poxa, se enquadra. Há anos atrás, quando é que a gente imaginaria um carro com esse nível, né, de consumo? Olha só, tem um dado importante, tem uma pesquisa da GIPA. A GIPA é um instituto, né, que eu não conheço, nunca fui, né, mas faz estudos automotivos, né? E a GIPA diz que para um carro zero envolve 60 pessoas diretamente, desde nós aqui até o pessoal da carreta de transporte, a estocagem dentro da fábrica. 60 pessoas estão ligadas diretamente à produção de um veículo. Claro. Sim, a gente quem pôde ter a oportunidade já de conhecer a montadora, cara, é um formigueiro, é um formigueiro. Então, isso, mas só em linha com o que tu trouxe, Bresolim, a importância da gente, no mínimo, olhar o carro nacional, no mínimo, olhar as montadoras que estão investindo pesado, custa muito ter parque fabril, custa muito ter engenheiros por trás, custa muito ter uma rede de concessionárias tão grande, uma Chevrolet, por exemplo. Então, acho que a gente tem que olhar para o nosso terreno, né, e ver o quanto ele é produtivo, né, e quanto a gente pode explorar. E, claro, quero comprar um carro importado, também, mas também, e o governo está apoiando, né, assim como outros governos também, um incentivo aí ao consumo de carros. Muito Sem dúvida. O que eu agora, acho que a gente está nessa linha de Chevrolet, né? Falamos um pouquinho e não vamos puxar só para o nosso lado, mas é que tivemos agora no dia 8 de julho, né, Breso? Tivemos inclusive a GM fala, né, que é a maior ofensiva da Chevrolet no ano de 2025, foi em São Paulo, você foi, o Expolidoro foi, olharam de perto os novos produtos, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada um dos carros, que foram 5 lançamentos, né, André? Inclusive, não sei se vai pegar, mas atrás de mim aqui tem uma nova Tracker, né, uma Tracker 2026, e eu queria ouvir um pouquinho de ti, a percepção, como é que tu está enxergando a montadora, esse novo momento da Chevrolet, principalmente nesse segundo semestre, e com as novidades, né, que a gente está trazendo aí para o consumidor brasileiro. O que eu comentava antes, né, que a gente vive um dos momentos mais transformadores, né, do mercado, também vem de encontro ao que você fala, Lucas. Chevrolet, 100 anos de Brasil, tá? Mas veja só o quanto é importante uma montadora ter esse conceito e ter esse poderio. Hoje, as montadoras precisam estar cuidando do carro atual, do carro que vende, do carro que é do nosso dia a dia, e gastando um caminhão de dinheiro para as novas tecnologias, novos conceitos, seja híbridos, seja elétricos, emissões de poluentes, que toda hora mudando normas, regras de emissões de poluentes para os veículos a combustão, tá? Então, hoje, as montadoras vivem um momento delicado, porque não pode descuidar do dia a dia, tem que manter o mercado girando, tem que fazer andar, tem que oferecer produtos renovados todo dia, diariamente, e tem que também já trazer essas novas tecnologias. O exemplo está ali, do que foi apresentado agora, dia 8, 5 modelos. 3 a combustão, 2
elétricos. Vejam o que é. Tu tá no dia, mas tu já está buscando o que é uma tendência, já uma realidade, mas uma tendência que está chegando também cada vez mais forte aqui. Portanto, eu acho que a Chevrolet 2025 agora, né, eu acho que está sendo bem interessante esse conceito dela, né? Renova assim o Onix, que é um produto de entrada, um produto já consagrado e que é acessível à grande maioria. Renova o Tracker, que é o SUV mais vendido aqui no Rio Grande do Sul, né? E em outros estados também, que eu sei que é mais vendido. E traz, por exemplo, um Spark, que é um SUV 100% elétrico, características de SUV urbano, mas que eu aposto muito tu me falou no em particular. Chevrolet Spark. Anote esse nome, que se o mercado entender o conceito do carro e a montadora entender também, conseguir fazer um equilíbrio aí entre produto, entre preço, pode sim ser o produto de uma grande marca nacional, grande montadora centenária, que faça frente a essa invasão chinesa. Essa é a minha percepção. E também, o que a gente falou no programa de rádio, eu acho que esse ano do centenário, a Chevrolet está sendo muito feliz em manter tradição com inovação e resgatar modelos icônicos. Blazer. Quem já não teve Blazer, já não acelerou uma Blazer, já não conhece uma Blazer, agora é elétrica. Quem já não teve um Captiva, agora é elétrico. Então, quer dizer, essas sinergias, né, de buscar tradição, nomes icônicos com atualidade, modernidade e renovação, eu acho que é a receita certa. É só ajustar as pontinhas ali para, eu acho, o embalo ir. Eu queria convidar vocês para a gente explorar um pouquinho mais esse tema. Daqui a pouco a gente pode olhar um pouquinho para cada segmento. Cada um deles. Nós tivemos, por exemplo, dos 5, Onix Hatch. Tu falou do Onix Hatch, né, André? E tu olhou o carro, né? Tu teve contato com o produto, ele ainda não chegou. Ele deve chegar, né? Tu vai trazer um pouquinho mais. Segunda-feira começa a produzir. Segunda começa a produzir. Que legal. Desculpa. Dia 21, na outra segunda-feira. 21 de 21 de julho começa a produzir. Na outra segunda, porque hoje a gente até no dia 21 de julho começa a produzir. Legal. E lembrando, a planta de Gravataí produz até, olha que interessante, até 1000 Onix por dia. Sim, não tem um negócio que produz acho que um carro por minuto. O pico máximo dela é a cada 55 segundos. Vai jogar. É uma loucura. Isso é muito legal. É mais de um por minuto. Isso mais de um por minuto. Então ela começa produzindo 500, isso fonte interna da montadora, começa produzindo em torno de 500 carros por dia. No começo agora de produção, né? E vai para 1000 carros, porque é um carro de volume, o Onix sempre teve volume, e o carro ficou muito legal. Acho que os ajustes... O que tu achou, Brasolin? É isso, Lucas? Isso, eu quero saber o que mudou. Agora, finalizando, o que mudou do 25 para o 26? O André sempre fala uma frase bacana, né? Que ele diz, o cliente olha o carro, 5% é o visual e 95% é o interior, né? É o que vive, né? Mas é o que impacta o exterior. Desculpe. O que impacta é o exterior, né, André? Então, o novo chega, né, à primeira vista, o novo Onix, assim, à frente, ela tá mais jovial, ela tá mais esportiva, assim, traçando umas linhas mais joviais, uma aerodinâmica um pouco mais acentuada, tá? Na parte frontal, uma nova grade, um novo conjunto de faróis. Ela está um pouco, até parece visualmente um pouco mais baixa a aerodinâmica da parte frontal. Eu achei também. Do novo Onix, tá? Assim, né? Em contrapartida, né, a parte inferior subiu um pouco para alguns talvez reclamavam. Por isso, viu? Tu falou isso agora, talvez por isso a parte inferior subiu reduzido, um pouquinho. Mas ele vai explicar o porquê, né? Vai lá. Essa redução? A de baixo. A de baixo. É que alguns até, nunca aconteceu comigo, tá? Já. Contigo já? Comigo já. Digamos assim, a parte grade frontal inferior muito baixa, e aí de repente numa saliência, numa entrada, numa esquina que teve essa entrada de garagem, uma passada, ele dava um raspe. Raspava embaixo. Então acho que a GM entendeu. Eu acho que isso é legal das montadoras entenderem o que dá para aperfeiçoar, o que dá para melhorar.
Então, realmente, ficou bacana, novas rodas, também. Visualmente, eu gostei do carro. Eu também gostei. E interior mudou, né? Eu acho que o interior, né? Como o Onix já é muito bem construído. É um carro bonito. É um carro bonito. O cliente acha bonito. Eu acho que a gente sempre tem isso, né? O cliente acha bonito o Onix, né? O cliente acha legal o carro, né? Sim. Acha bonito. Beleza. Então a GM evoluiu no que mais importa, que nem ela diz, né? Uma frase que ela tá usando. Evoluímos no que mais importa. Então, assim, evoluiu estética, tanto em Onix quanto em Tracker, né? E evoluiu muito o interior. A GM recalibra toda a suspensão, toda a direção, né? Depois a gente fala um pouquinho em Tracker, mas em Tracker ela já informa, como o Onix não está oficialmente lançado, né? Com todo o MEV, que é o Manual de Especificação de Vendas, mas o Tracker tá, a GM informa para o Tracker 20% a melhora de dirigibilidade em 20%, com pneu, amortecedor, espuma de banco e direção elétrica, tá? Então esses pontos, voltando ao Onix, assim, o Onix chama atenção quando tu olha o carro e diz, porra, ficou bonito, né? O conjunto de roda, eu adoro uma roda bonita, a GM tem acertado muito nas rodas nos últimos tempos, mesmo a gente achando que podia ter umas rodas maiores, né? Em alguns carros, tá? A gente vai contar em outro momento, mas não é agora, né? Podia ter mesmo. Mas uma roda maior é legal, então acertaram em roda, e eu acho que a interna do Onix foi unânime lá em São Paulo, tá? Todo mundo que olhou o carro por fora, sentou, olhou o carro por dentro, tocou e disse, pô, o carro cresceu. O carro, o painel tá envolvente, o Brasolim comentou isso antes, né? Os materiais estão todos muito mais macios e eu acho que evoluiu no que importa. No toque, né? Você percebe quando a evolução toca no material, né? Claro que tem algumas coisas de plástico, todos os carros têm, até os premium tem plástico, mas é um outro tipo de plástico, digamos assim. O toque que você toca ali não é aquele plástico seco, né? Duro. Então, isso mostra muito a evolução dos materiais. E as multimídia, o painel digital, com várias informações, isso é bacana também. O volante aí, que você tem as teclas que passam as informações, né, no painel, no cluster aí. Então isso é muito legal. E o que mais me impressionou, principalmente em Onix e Tracker, foi a questão da garantia, né? Bem legal. Saímos de 3 e fomos para 5, né, André? Isso aí. Muito bom. Mostra isso aí potencial do produto, né? E aí a GM está falando em até 5 anos e tem 2 critérios bem ok de atender, tá? Que tem critérios, tá? Não é simplesmente a garantia de 3 anos, ela é como é hoje, não muda nada. Tá. E para o cliente ter os outros 2 anos de garantia, ele precisa ter o OnStar ativado. O que é o OnStar ativado? É quando o cliente compra o carro zero, ele ativa e dá o acesso, o OnStar, né? Desculpa até quem não... O OnStar é o sistema de rastreamento, né, da Chevrolet que já vem no carro, né? Não só de rastreamento, mas de conforto e de segurança. É um item de segurança no carro, onde através do aplicativo, você, usuário, é teu aplicativo, né? Tu sabe onde é que o carro tá, quem tá com o carro, tu vê o carro no mapa. Então, assim, critério 1, que tenha sido ativado em algum momento o OnStar, e que quando ele finalizar esses 3 anos esteja ativado o OnStar. Na entrega, né? Se ativa. Normalmente se faz na entrega, né? Na entrega do carro zero. Entendi. Mas o cliente pode, Lucas e Brasolim, ativar com o tempo o OnStar. O segundo dono pode ativar o OnStar se quiser. Ativa o OnStar. Tá? Temos que ler todos os critérios. Mas o critério 1 é ter o OnStar ativado. E o critério 2 é o que a maioria dos nossos clientes já faz. Hoje, que são as revisões padrão em concessionária. Lembrando, né, a Chevrolet hoje tem todas as revisões padrão, precificado nacional, preço nacional, ou seja, a Esponqueada é de um jeito, a Santa Fé é do outro, a Metronorte é do outro, não. O preço da revisão padrão Chevrolet, para você manter a garantia, ele é fixo, padrão, de 10, 20, 30, 40, 50, as revisões Chevrolet são de 10 em 10 mil, tá? Então, se tu quer fazer a revisão do teu carro na Esponqueado ou tá em Curitiba, vai na CCV, tá lá o preço padrão da revisão é esse. Então, fazer as revisões em concessionária e manter o Chevrolet OnStar ativado, tu valida os 5 anos de garantia.
O que muitos clientes hoje já entenderam e já fazem, falando no nosso caso, Esponqueado, mais de 70% dos clientes que compram o carro conosco fazem as revisões. E esse número era 45%, 48%, 50%. E a Esponqueado vem conseguindo crescer porque a gente faz um trabalho todo em busca desse cliente, o cliente fique, né? E aí a nossa retenção, o nome disso é índice de IRC, índice de retenção de cliente, vem subindo. Por quê? Porque a gente tem condições comerciais para o cliente manter as manutenções em dia e não tem nenhum tipo de problema com falta de garantia ou alguma coisa que possa vir a acontecer com o carro por tu não ter feito revisão. Eu quero continuar contigo nesse tema de OnStar e eu já volto a bola para o Bresolim, mas eu quero explorar um pouquinho mais esse tema. O OnStar, André, tu falou da ativação do OnStar. Para quem está nos escutando, às vezes fica, mas o que é essa ativação? Tem algum custo envolvido nessa ativação? Primeiro ponto. E depois eu queria que tu trouxesse algum caso real que o OnStar foi benéfico ou para a empresa ou para o cliente do nosso círculo aqui. Acho que isso é legal, porque às vezes as pessoas, mas o que é de fato esse OnStar? Porque se tu não tem o contato com a ferramenta, pode ser que tu não perceba o valor que ela realmente possui. Então acho que aí, só para a gente finalizar esse tema e dar continuidade aí. Chevrolet OnStar é um sistema da montadora que já vem instalado em praticamente todos os carros hoje. Tá? Ele consiste de um módulo, né, de rastreamento, módulo de GPS como qualquer outro. Junto a isso, um chip de telefone celular ligado em conjunto, né? Esses dois sistemas estão conectados com a montadora, tá? Conectados com a General Motors. Quando tu compra o carro zero, né, tu não paga nada para fazer a ativação, não paga nada para usar os primeiros 30 dias. Tá? Então 30 dias é uma degustação de tu usar o sistema no teu telefone, tu baixa o aplicativo, tu olha onde é que o carro tá, tu abre o carro, tu fecha o carro, tu liga o motor do carro, tudo pelo teu aplicativo, tá? E tu sabe aonde o carro tá. Se o teu filho estiver andando com o carro e dirigindo, um maior de idade, o Bresolim que tem filho, tu não tem filho maior de idade, o Bresolim tem filho maior de idade, já tem. Já tá com 18 anos, já tá com o carro novo, inclusive. Então o que acontece? O Luca lá tá voltando para casa, sabe, pai, tô indo para casa, tu acompanhamento de rota. Então o OnStar tem tanto acompanhamento de rota no telefone, quanto se tu te sentir inseguro, tu aperta no botão azul que já está no carro e pede para a montadora acompanhamento de rota por até 1 hora. Então, por exemplo, tu tá numa situação que tu não tá te sentindo seguro, tu liga pro OnStar, fica o microfone aberto e tu vai até a tua casa com a montadora te acompanhando. Então tá, ativação. Ativa na concessionária na hora de entrega. 30 dias, não precisa colocar cartão de crédito, não paga nada. Para tu utilizar mais 60 dias cortesia, tu habilita o teu cartão de crédito, a montadora diz assim, ó, me dá o número de cartão, não paga nada por isso, ela quer te conquistar. E eu te dou mais 60 dias. Então tu tem 90 dias de cortesia do sistema OnStar, tá? Para tu degustar. Depois de 90 dias, tem planos que começam em R$ 59,90 até R$ 143. Lembrando que para tu utilizar o sistema OnStar e tu pagar por isso, nesses 90 dias, inclusive, tu ganha 20 GB de internet por mês, sendo que todo Chevrolet tu consegue compartilhar a tua internet e o Wi-Fi do teu carro por até 7 aparelhos. É top. Então isso é uma tecnologia. Então o que acontece? O cliente mantendo isso ativado, ele degusta, né? E digo no meu caso, agora respondendo aos teus, eu vou dar 3 casos aqui, 2 meus e um de um cliente. Vamos ter que acelerar, que tem conteúdo. Eu tive um Cruze roubado, né? Eu tive um Cruze 2017, minha esposa estava no carro, o ladrão chegou, assaltou ela, não teve problema nenhum, né? Imediatamente a esse roubo, né? Ela me ligou, roubaram o Cruze e tal, liguei pro OnStar. Imediatamente, a menina lá, era uma mulher, eu me lembro, fez as perguntas padrão, tu tem lá as tuas perguntas-chave, né? O nome do teu cachorro, né? Data de nascimento, a mãe, rapidamente. Passei e ela disse, olha, eu tô enxergando, o carro tá andando, né?
você quer que eu pare o carro agora, né? Eu posso fazer a desabilitação em andamento, que o carro, por exemplo, para quem não sabe, né? O carro está lá na estrada com um ladrão a 100 por hora, baixa para a pessoa lá no OnStar, baixa para 80, 60, 40, 20 e bloqueia o carro. Então e quem está dirigindo não tem gestão nenhuma sobre isso. Só sobre a direção. Ou que a recomendação dela naquele ato, não deve ser padrão isso, espera o carro parar. E batata, né? O ladrão parou o carro e elas, olha, ele parou, posso apagar? Pode. E ela desligou o carro. Em 20 minutos, o meu carro estava parado. Mais uns 5, 10 minutos eu recebi o contato por telefone do pessoal do OnStar lá no carro com a polícia, e eu em torno de 40 minutos, 1 hora, fui em casa pegar a chave e cheguei lá e estava lá o meu Cruze, só a bolsa da minha esposa que levaram, mas todo patins, tinha das minhas filhas, um monte de coisa. Então assim, caso que aconteceu comigo. Segundo caso, esqueci a chave dentro do porta-mala de um Cobalt que eu tinha. O que eu vou fazer? Aquela coisa, cheio de coisa na mão, soltei a chave, me lembro, em cima de um fardinho d'água, tinha me lembro, botei em cima e sabe quando tu já fecha assim, puta, já na hora eu já fechei e aí me deu aquele check na hora, pô, peraí, abri o aplicativo e aí eu abri o carro pela chave, pelo aplicativo, né? Então eu não, na época não ligava o motor, ainda agora liga no Cobalt, né? Mas abri o carro e um cliente nosso, o seu Enio, uma pessoa de idade, super cliente nosso, o seu Enio estava na Estrada do Mar e ele saiu da estrada, né, dormiu, enfim, né, nada de grave aconteceu nem com ele nem com a esposa, e ele saiu daí da estrada e bateu numa árvore, pouca coisa, mas abriu o airbag e ele disse que imediatamente alguém falando com ele, seu Enio, e aí ele, poxa, era o pessoal do OnStar perguntando se imediato, tá? O OnStar liga, acionou o airbag, capotou o carro, tem um acelerômetro, que nem os telefones têm acelerômetro, né? Ativa lá. E mesmo que o airbag não tenha sido acionado, eles também verificam que houve algum tipo de acidente. Sim. E aí o que acontece? Em questão também de 20 minutos, meia hora, e era de noite, ele saiu da estrada. Olha que coisa importante isso. Poderiam não encontrá-los. Não aconteceu nada, deu tudo certo. E aí chegou lá também o guincho, já com o pessoal do OnStar, eles perguntaram se era de idade, foi o apoio do OnStar, isso não paga a mais, né? Foram lá, recolheram eles, levaram eles com o carro do OnStar, né? E o guincho trouxe. Então, assim, te respondi. Tá bem respondido. Tá bem respondido. Só me permita só fazer, digamos assim, só um complemento. Esse OnStar é uma central 24 horas com pessoas lá. Porque outro dia me perguntaram, tá, mas eu vou digitar um número lá para... Vou falar com a Ura, Não, fala com uma pessoa. É pessoa que vai te atender, né? E olha que importante, é da General Motors. São pessoas... Da General Motors. E isso é legal. Olha, isso eu não sabia. E é mundial, né? É mundial. Sim, o Mercosul funciona, né, mas no mundo inteiro tem o OnStar. E é isso aí, são pessoas te atendendo e sabendo quem você é. Seu César, você a pessoa sabe. Por quê? Por isso a ativação, tá? Tu tem que conceder o acesso ao teu carro. Algumas pessoas não aceitam e não tem problema nenhum, é liberdade, mas agora tem 5 anos de garantia, né? Muito bom. Tá, eu quero agora voltar para o tema, acho que podemos falar um pouquinho mais de eletrificação. Eu acho que é um tema que está muito em alta, né, Bresolim? Tá. E essa mudança na matriz energética e essa transição... Qual é a tua crença sobre isso? Por exemplo, né, falando de Chevrolet, a gente tem hoje Blazer, Equinox elétrica, o Spark que já está por vir, teremos a Captiva também. Isso. Mas o que tu está enxergando, Bresolim, sobre essa mudança? O mercado brasileiro, ele vai ser 100% elétrico, por exemplo? Não. Na tua leitura? 100% não. Não. Não vejo o Brasil 100% elétrico, tá? Mas vamos voltar, talvez vocês lembrem, o André vai saber. Os caras pensam que o elétrico é um carro do momento, né? Carro atual. Não, o elétrico já existe há muito tempo. É verdade. Por sinal, qual é o primeiro carro a atingir 100 km por hora de velocidade final? Eu não lembro o ano, mas é um carro elétrico e eu acho que é Chevrolet, né? Não era? Não, 1889, um engenheiro belga lá, Camille Genatze,
Camille Ginatti, criou um carro, 2 motores elétricos, atingiu 105 km por hora. Isso lá. Mas o primeiro elétrico da GM foi o EV. O EV, 1996. E o EV continua, né? Como assinatura. Mas foi um modelo. Sim. Umas linhas arredondadas, foi em 1996, foi até 1999, mas ele não era à venda, era tipo conceito, uma assinatura. Sim. Você comprava em alguns estados dos Estados Unidos. A memória dele eu não lembro disso. Às vezes eu lembro. Mas era um carrinho assim, tipo um sedã, umas linhas bem arredondadas. Feinho, tá? Feinho. O carro não era muito legal. Mas era um 100% elétrico. Então a GM começou com elétrico em 1996 com o EV. E eu acho que o grande salto foi em 2010 com o Volt. Com o Volt. Volt, não era o Bolt, tá? O Volt. Aí começou a ter volume. Mas ele era híbrido. Eu andei nesse carro nos Estados Unidos, a gente andou no carro, fui lá. Ele era híbrido, ele tinha um motor a combustão pequeno, só para gerar energia. Mas a tração do carro era só elétrico. Era o sistema elétrico que tracionava. Durou até 2010, 2019. E aí veio o Bolt. Aí veio o Bolt. Então, quer dizer, essa invasão de elétrico que muitos acham, isso é um conceito que já vem há mais tempo, consolidado, enfim, agora que se tornou meio que moda no mercado brasileiro, mas eu acho que dentro da eletrificação, tá, só para abrir mais o leque, eletrificação o que é? Aí você pega os vários tipos, né, de veículos que não sejam a combustão, por exemplo. Né, que tem o híbrido, tem o plug-in, tem o elétrico, 100% elétrico. Eu acho que nós vamos ter, porque a comunidade europeia aprovou agora, e as grandes montadoras fizeram pressão, de aquela data de 2035 não ter mais nenhum veículo produzido que não fosse eletrificado, essa data já está mudando. Por quê? Porque está apertada também, né? E os números mostram na Europa que a eletrificação teve um boom, né, aos primeiros anos, e agora meio que acomodou. As vendas de veículos elétricos, os elétricos próprios, está caindo, está baixando. Sim. Porque o consumidor, no início é uma moda, tá? Depois todo mundo foi entendendo a necessidade de cada um. Então, recentemente, agora, semana passada, Audi, Mercedes, e qual é que era a outra marca? Não vou. Estão pressionando o governo para justamente dizer, não, nós vamos continuar produzindo a combustão. Carros específicos, normalmente os mais esportivos, né, que tem um desempenho melhor. Uhum. Mas, hein, Briosoni, eu estava lendo ontem, bem em linha com o que tu está trazendo, que um carro hoje polui 20 vezes menos do que um carro sem catalisador, por exemplo, que nós tivemos até anos... Quando é que o catalisador veio? 94? Eu ia dizer 94, mas não tenho certeza, tá? 94, então, o que 95. Acontece também, eu acho que e agora o governo está justamente beneficiando com impostos os carros que poluem menos para ter o selo verde, e eu acho que essa visão de governos no mundo é muito assertiva, né? No sentido de seguinte, quanto que tu polui? Uhum. Que carro que tu quer entregar? Quanto é que tu polui? Tu polui, porque o carro elétrico também produz. Tu polui para construir bateria. A cadeia toda, ela é poluidora. Tem que pegar da fonte lá. E a matriz é finita, tu tá tendo sempre que renovar, né, a tua fonte de energia. Claro. A própria Toyota, que é uma marca que a gente tem que considerar como sendo inovadora para a tecnologia de motores, traz isso na frente, né? Quanto que eu estou poluindo para entregar? Porque a Toyota, né, usa híbrido, né, muito mais do que outras montadoras. O híbrido dela, o Prius, né, o maior volume. Então, a gente não tinha falado de outras montadoras, mas não dá para não reconhecer o esforço de uma montadora japonesa, Toyota, que é um exemplo para mim de esforço para poluir menos. Ou seja, e eles estão com tecnologias em nitrogênio, em outras hidrogênio. Em tecnologias para justamente entregar para o mundo carros mais ecológicos, dizendo assim,
E eu acho que essa visão o governo os últimos governos têm falado muito, né, desse caminho, né, de poluir cada vez menos, né? Os próprios caminhões a diesel produzem muito menos do que produziam antes. Tem o aditivo, né, do diesel, tem o biodiesel que está ajudando muito. Eu acho que esse olhar é super importante. E aí desmistifica um pouco assim, tem que ser elétrico. Não, amigo, me traz a tua proposta de tecnologia. Isso aí. Olha, só para concluir, tu falavas antes que o Onix faz 20 km por litro. Né? O que é para fazer 20 por litro, ele gasta menos gasolina. Ótimo. O Corsinha 94 fazia 10 km por litro, 12 km por litro. Ou seja, tu gasta menos combustível por litro. Ou seja, tu polui menos. É uma consequência. Então, tu consegue entregar com tecnologia mais ecologia. Acho que essa é a visão, que é em linha com o que você trouxe. Claro. Não, e eu acho que vai ter assim como a gente falou antes, né, de várias marcas, vários modelos, vai ter vários tipos de matrizes energéticas para você usar. Sobre o que estava falando antes, a Porsche tem um programa que já está produzindo no sul do Chile gasolina sintética. Já é verdade. Já sendo usada nos modelos Porsche. Ainda é um produto, um custo elevado, mas é uma gasolina sintética com zero de poluição. Porque a produção dela é lá não me lembro o nome da cidade, no sul do Chile, que é onde dizem tem o maior volume de ventos, tá? Porque é a energia eólica que é produzida a gasolina sintética. Então, vai ter várias opções. O hidrogênio que você falou, para mim, o hidrogênio vai ser um dos grandes combustíveis, entre aspas, né, sistemas para transporte público, por exemplo. Porque no ônibus, isso na Coreia do Sul está funcionando bem, no ônibus tu tem o trajeto definido, tu vai do ponto A ao ponto B, tu sabe que vai gastar 22 minutos, por exemplo. Tu carrega aqui, chega lá, abastece novamente, pronto, está definido. Claro que o custo é elevado. A USP em São Paulo já está trabalhando no hidrogênio, inclusive tem um posto lá dentro. Lá. Convertedor, né? Com álcool, né? Com etanol. Com etanol. Então, porque é um gerador. Não dá para a gente aprofundar, mas quem quer dar uma pesquisada rápida na evolução dos veículos a hidrogênio, entendam como é que é a conversão do etanol do lado da bomba, num geradorzinho que gera o hidrogênio. É muito louco, né? Por isso que eu digo, Lucas, eu não acredito 100% elétrico. Jamais. Transição. E eu acho que também, tipo assim, o híbrido vai ser a solução. Também não. Eu acho que vai ter para todos mercado, os tem para todo mundo. Para todas as necessidades. Se eu sou um cara da cidade, ando, sei lá, só na cidade, moro numa casa, tenho uma energia solar, o elétrico vai me atender 100%. Super bem. Agora, se eu moro lá no interiorzão, Ivuti, tenho que vir todo dia para cá, enfim, vou fazer viagens, final de semana e tal. Eu acho que o grande lance é esse, tu ter um produto que atende a tua necessidade. E aí ela pode ser a mais diversa possível. O Espolidoro, ele pode precisar ter um carro, por exemplo, vamos botar o André com um carro elétrico que tem uma autonomia de 300 km, ele precisa viajar, sei lá, ele é um cara que viaja, né, toda semana. Para ver a fazenda dele lá, ele vai ter que ter uma Silverado. Vai ter que ter uma Silverado, não vai atender. Diesel, ou gasolina, e se eu não viajo? Eu trabalho só na cidade, rodo, sei lá, 20 km por dia, preciso ter um carro com maior... Então é isso. Bresolim, eu quero te fazer uma pergunta específica em linha, olhando para o Spark, tá? O que o Spark representa para o mercado nacional? Falando em elétricos, né? O Spark, o que ele representa, a chegada dele para o mercado, não só para a montadora. Sim. Né? O que ele representa relativo a desejo de cliente, né? Ele vai trazer coisas junto com ele, com certeza. Então, o que ele representa? E depois um pouquinho de tu como conhecedor, gran conhecedor, por trajetória, né, Bresolim? Tu não tá onde tu tá porque tu rezou ontem, né? Então, que tu traga um pouquinho também do conteúdo do produto, o que tu enxergou, se tu acha que ele é um produto campeão, se tu acha que a Gema acertou. Queria que a gente desse uma olhada para esse produto aí.
Sabe que o Spark já está sendo falado há muito tempo, né? O Spark, a Chevrolet está vindo, está chegando e tal. Essa curiosidade está muito grande. Eu acho, tá? Na minha percepção, vendo o Spark lá no dia da apresentação, lá, podendo entrar nele, sem acelerar ainda, mas podendo entender, eu acho que é o produto que pode fazer frente aos produtos chineses que estão chegando aí, produtos... que já chegaram, né? Já estão aí, né? E que tem alguns que vão chegar ainda, tá, Lucas? Porque tem 14 marcas chinesas hoje no Brasil, vai mais 2 ou 3 também já assinando projetos aqui. Então, imagina. Então, eu acho que o Spark é chinês também, né? Mas no bom sentido, né? Porque é produzido na China, mas segundo... Com parceria com o Ling, né? As orientações dos engenheiros Chevrolet. Falaram isso lá na apresentação. Então ele é um produto Chevrolet produzido na China. E configurado para o mercado brasileiro. Ele foi ajustado, ele né? foi estava lá o engenheiro, né? Que capitaneou. Foram mais de 30 alterações para justamente entregar para o mercado. Então eu vejo, André, que assim, ó, eu apostaria muito no Spark, tá? Aposto muito no Spark, porque ele já chegou com preço competitivo, tá? 159.990 de lançamento, né? Estão falando do lançamento. É o preço. Eu acho que é um preço competitivo. Com taxa zero em 24 vezes, porque... Ah, é? Não sabia. Com taxa zero já está, né? Quem ainda tem a opção ainda. Mas por que também? Porque a GM diz que ela quer que o cliente veja assim, sentido em não pagar juros em razão do consumo de combustível que ora ele teria num tracker, por exemplo, estou supondo. Sim. A minha esposa é uma que quer ter o elétrico para justamente não gastar mais um tanque de gasolina por semana. Não, mas é interessante, tu pega uma taxa subsidiada. Mas enfim, continue. Não, porque, complementando, eu acho que assim, ó, ele é um veículo compacto, tá? 4 metros de comprimento, um veículo que tem design, alguns dizem, mas é quadradinho, mas tem personalidade. Lindo. Eu gosto, todos os carros muito iguais, eu acho que não é legal. Ele tem personalidade. Personalidade. É um carro que tu identifica de longe, um carro que tem umas linhas retas, né? Um design de linhas retas, mas um estilo meio quadrado, né? Boxing, né? Caixa. E eu acho que ele tem uma grande vantagem, que o espaço interno dele é gigante. Tu olha por fora, tu não acredita do que tem espaço interno. Então, ele atende, assim, várias necessidades, vários tipos de clientes. Claro que não é um carro para você fazer viagem, talvez. Pode fazer, mas se programando, né? Sim. O elétrico é aquilo. Para todos, pode né? viajar, só te programar. Todos são assim. Então, a autonomia, fala-se, tá? Não está oficializado bem, mas 280, 300 quilômetros, que para um veículo urbano eu acho que atende. Eu já via 400 quilômetros rodados, né? Mas aí, de novo... Que muda não muito. pelo Inmetro, né? Não, eu já vi carros rodando a 400 quilômetros, né? Mas assim, o Inmetro não deixa de dizer, porque daí o cara vai crente que vai rodar os 400. Da forma de uso. Conservador, a variável né? É muito... Eu quero fazer, até combinei com nossos gestores rapidinho, para tu finalizar, que assim que chegar o nosso primeiro Spark agora, que deve ser a primeira semana de agosto agora, eu espero, né, primeira, segunda semana de agosto, eu quero pegar esse carro, né, encher o tanque dele e ir para o interior. Não, ir para nossas lojas, mostrar o carro, né, que a gente vai receber primeiro aqui, ir para nossas lojas para fazer a demonstração para os clientes. Eu quero usar o carro e fazer uma espécie de um cotidiano, a jornada do cliente. Aonde eu tenho os postos, como é que eu vou fazer o carregamento, como é que ele vai carregar. Por exemplo, vou usar o carregador dele para carregar de um dia para o outro, num hotel que eu vá, por exemplo. Vai ficar carregando lá, carregou. Então, eu quero fazer a jornada, porque em linha com isso, Bresolinho, voltando para ti, eu quero que tu fale um pouquinho para o nosso cliente. Quem quer comprar o seu primeiro elétrico, que já tinha pré-desenhado há 5 anos atrás, nunca vou ter um elétrico. Há 4 anos atrás, eu ainda nunca vou ter. Há 3 anos atrás, eu acho que talvez. Né? E o ano passado já começou a pensar, e esse ano assim, é muito caro, 200, 300 mil por um elétrico e tal. E aí a GM vem e solta um carro de 159.900, bonito, moderno, espaçoso,
né, com super pós-vendas por trás. Como é que a gente conversa com esse cliente para ele entender um pouquinho? O que tu acha que as pessoas vão, não só a gente dizendo, mas quem não está nos vendo e está olhando, como é que tu acha que vai andar isso? Eu acho que a pessoa, antes de definir realmente a compra do elétrico, é mais ou menos no que vocês fazem aqui, o cara chega aqui, o cliente vem, tem que fazer um test drive. Eu acho que a pessoa vai comprar um produto novo, com um conceito novo de eletrificação, tem que entender a sua necessidade, mas tem que entender como é que ela vai usar ele. Como é que eu vou usar o carro? Onde eu vou, por exemplo, se eu não tenho nada em casa, tá? Porque pode abastecer na tomada da sua casa, só tem que ver se a eletrificação, né, se está adequada, porque para você abastecer um elétrico na tomada, ele puxa um pouco mais força do que mas o carregador que vem no carro, ele é recomendado para uma tomada residencial 220. Não tem, para isso não tem que ter uma instalação especial, e sim para o wallbox, que é o carregador. Mas é que tem gente, André, que pega o carro, já vi exemplo, tá? Pegou o carro, chegou lá, botou numa tomada comum, normal. É isso aí. E aí não dá. Faltou instrução, falta instrução. Então eu acho assim, acho que vocês têm que criar uma forma, André, de uma degustação para o cliente do elétrico. Eu sei que o test drive às vezes é complicado fazer, enfim, mas deixa um pouco mais para o cliente andar com o carro. Por exemplo, ele ir para casa, ver, olha, mostrei para minha família em casa. O cara chegou em casa com o carro elétrico. Olha só. Sim, no habitat dele, né? Vai. Entra na garagem, vê, ele pesquisa, baixa o aplicativo no celular dele, pesquisa aqui, vê aonde tem o próximo posto, vai até lá, põe na tomadinha só para ele entender. É assim que funciona? Entendeu? Legal. Tu desmistifica um pouco, desmistifica o uso do elétrico, porque é mais ou menos nós, pessoas de idade, pegar um celular mega, tu fica até com medo de mexer, tem tanta coisa que tu fica com medo, tá? Não, empresta pro cara, ele vai ali, pesquisa aqui, lá na esquina tem um posto, vai lá, põe na tomada. E olha que interessante, Bresolim, agora no Brasil são 130 concessionários elétricos que vão ser habilitados. Agora. Não são todas, né? Agora são 130, é um terço, são 500 concessionários, 400 e pouco, é um pouco menos de um terço. Mas olha que interessante, as concessionárias padrão elétrico EV Chevrolet terão... Tá falando de Chevrolet, né? Chevrolet. Sim. Terão um carregador na rua, digo aqui no pátio de estacionamento, um carregador aqui, um carregador aqui dentro do showroom, para justamente essa experiência, como é que coloca como é que encaixa ali o plug, caramba, como é que eu abro isso, né? E mais um na oficina. Então todas as concessionárias Chevrolet EV terão no mínimo obrigatório 3 carregadores. Por quê? Porque daqui a pouco tu não vai ter ainda no teu primeiro elétrico uma estrutura residencial a ponto de carregar o carro completamente. Tu vai repor ali 100 km, 70 km, né? Se anda e pá, fechou. Mas aí, aí tu foi viajar, voltou com o tanque quase vazio. Como é que eu faço? Tu vai ter o aplicativo da Chevrolet, com todas as concessionárias Chevrolet à tua disposição, mais os postos, sendo que a tua concessionária comprou aqui conosco. Tu vai vir aqui encher o tanque. Tu vai carregar o teu carro com um carregador rápido, né? Isso é importante. Isso é importante. Que lembrando, né, os carregadores rápidos Chevrolet, em torno de 35 minutos carregam de 20% até 80%. Aí por quê? Mas por que de 20% a 80%? Vocês vão começar a entender por quê. Porque acima de 80% há um aquecimento padrão das baterias, não é só da nossa bateria, há um aquecimento padrão das baterias e aí demora um pouco mais para continuar evoluindo na carga, então aí demora mais tempo. Então, em 35 minutos tu carrega. Faz sentido isso, Faz sentido. Parabéns, eu acho que é o caminho, por aí é o caminho. Porque eu já vi exemplo de pessoas que compraram o elétrico, 100% elétrico, foram para casa e não sabiam nem como fazer.
sei lá se foi uma falha de quem vendeu, quem apresentou, ou se ele não quis que falasse para ele, não, eu sei. Enfim. Mas eu te digo até assim, Bresolim, pegando até só esse gancho da pessoa sair sem informação, isso é um trabalho gigante que as tradicionais, e nós estamos dentro desse universo, que é do aprendizado para vender o produto elétrico, porque ele é um produto muito técnico. Por exemplo, o André falou da questão do carregamento rápido. Mas o que é o carregamento rápido? O que é o carregamento mais lento? Tem o AC, tem o DC, que é o carregamento mais rápido, né? Então, tudo isso a gente tem que instruir muito bem a rede, e é um trabalho que a gente já começou a fazer, para que as pessoas não cheguem em casa, e façam... Isso não pode acontecer. E agora? Não Mas pode. Já aconteceu, tá, Lucas? Não, tenho certeza. Já aconteceu. Tenho certeza. Então, eu acho que essa pequena degustação que eu comentei, eu acho que é fundamental. E aí o cliente vai entender o carro elétrico. E eu acho que assim, o cliente entendendo e dentro do que ele se imagina, funciona perfeitamente. Eu tenho escutado muito depoimentos espontâneos de clientes dizendo assim: quero ter um elétrico, né? Virei a chave, não vou comprar um elétrico elevado, palavras do próprio cliente, não quero comprar um elétrico com alto valor. Entendi. Eu quero ter o meu carro a combustão ou híbrido com a minha decisão de combustível, de andar do jeito que eu quero, de fazer do meu jeito. E isso pode ser uma tendência, não sei, mas é o que a gente escuta. E justamente por isso que eu acho, né, para finalizar o que eu tinha te perguntado do Spark, eu acho que o cliente vai tomar coragem. Eu acho que a gente vai ter um belo retorno por tudo que o carro traz, pela beleza, tem que ser bonito, né? Pela confiança, tem que ter uma marca boa por trás. Pelo pós-vendas, tem que ter peça, tem que ter pneu, tem que ter roda, tem que ter paralama, tem que ter farol, fundamental. Tem que ter, vai estragar um vidro elétrico, vai estragar o espelho, caramba, como qualquer carro, e tu vai ter a garantia, e tu vai chegar e vai ter peça, vai ter manutenção, vai ter revenda, porque tu precisa revender. Como é que tu revende um carro que tu comprou de uma marca absolutamente desconhecida? O que representa tudo isso, André? Que palavra? Valor. Valor. Qualquer produto, tá? Não é só automóvel, a gente tá falando automóvel, vai comprar um relógio, por exemplo, um celular, tem que ter valor, o produto tem que ter um valor. O valor é o que você conquista, não é o que você compra. O que tu compra é preço. É preço. Compra preço. Paga o preço. Qual é o valor daqui? Além do valor. Qual é o valor? E o valor é que nem você fala, é um conjunto de situações que formam uma segurança para o cliente também. Entendeu? Garantia, pós-venda, assistência, revenda. A loja, tem gente que vem aqui, não, cara, eu vou comprar, continuar comprando aqui por causa da loja, por causa de vocês, porque é trabalho isso. Claro. E estamos chegando no final, né? 66 que beleza, minutos que eu tô olhando ali no placar ali, ó. Eu quero agradecer. Mas daria pra ficar mais umas 2 horas. Caramba, né? Eu já vi aqui, vou ter que cortar, os caras já estão me olhando da produção ali torto, né, Bresolim? Então, eu quero agradecer imensamente a tua presença. Bresolim, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, além, né, do programa Band Motores, né, se quiser, por favor, siga Band Motores lá no Instagram, nas redes sociais, e quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz, Bresolim? Bresolim, César Bresolim, o César com Z, Bresolim com S, tá? Só para complicar um pouco, né? A gente inverteu tudo, mas é César com Z, César Bresolim. E na Band, né, a gente tem o Band Motores tanto na TV Band, na Band News, na Rádio Band News, na Rádio Band. Então estamos por aí fazendo confusão o tempo todo. Que legal, muito bom. Obrigado por ter participado também, né, pessoal? Se vocês curtiram esse programa, por favor, curta, comenta, compartilha, que isso é o nosso subsídio para continuar produzindo esse material, né? Então, obrigado, André. Deu aula, falou de Chevrolet, e se tu gostou de Spark, o André falou muito disso, vai lá na Esponqueado Chevrolet, conheça um pouquinho mais desse produto, que eu tenho certeza que tu vai te surpreender. É isso aí. Eu queria só agradecer e parabenizar por fazer este cenário aqui dentro da loja. Eu acho que é muito legal. Isso pulsa forte, porque tu tá vivendo aqui. Tu tá respirando ar. Então, obrigado a todos. Beijo no coração, tamo junto. Valeu.